o Marcelo tocou ontem, é bem dentro disso aí de liberdade, Estado, igreja, e ontem a gente falando lá sobre as violências que são cometidas contra os jovens. E agora o Ari falou aqui de que a treva não avança, é a luz que recua. E a luz recua não porque ela retrocede no espaço. A luz recua porque ela diminui a sua intensidade. Então, ela afeta um espaço menor porque ela brilha com menos intensidade. Então, não é só uma questão de espaço, é uma questão de intensidade da natureza. A luz, ela é uma forma de manifestação de energia, né, de movimento. Então, há luz porque há energia cinética, energia de movimento de alguma forma, e isso gera, não vou entrar em detalhes aqui, isso tem tudo a ver com trabalho, um punhado de coisa. Por que eu estou tocando esse assunto? Porque liberdade, em tese, é exatamente essa condição de se movimentar, de poder evoluir nos seus processos. Ou seja, de alcançar aquilo que é o seu destino, no sentido do movimento. Seja a árvore que cresce, seja o rio que corre, seja a pessoa que anda, seja o pensamento que se forma. Então, na medida que você impede isso, então, energia está diretamente relacionada a trabalho, e trabalho está diretamente relacionado a deslocamento. Então, não interessa quanto esforço você faz, se o movimento é impedido, o trabalho é nulo. Então, você pode imprimir esforço em alguma coisa, se aquilo não se desloca, o seu trabalho é nulo. Não interessa quanta força você imprime. Então, a liberdade está intrinsecamente relacionada à estática. Ou seja, se você impede o movimento, você, consequentemente, você vai comprometer todo o processo de energia, de luz e um punhado de coisa. Então, ontem, quando o Marcelo estava falando, por exemplo, das violências cometidas contra o jovem, eu queria lembrar que uma coisa que está intrínseca naquela mensagem é que a maior violência que aquela menina estava sofrendo era religiosa. Não era droga, não era bullying escolar, era a forma como a sua capacidade de trabalho genuína, porque ela não estava fazendo uma coisa errada, ela dava testemunho favorável dos apóstolos. Só que aquilo não alcançava o seu verdadeiro destino. Havia um esforço que não produzia deslocamento, não trazia conhecimento, desenvolvimento, ou seja, era um esforço não livre, porque não produzia revelação, não produzia luz, porque não deslocava, não avançava. Aquilo era uma coisa contida, controlada por uma dominação. Então, às vezes a gente fala do Estado que controla, tirania. Uma igreja que diz que tipo de música as pessoas podem ouvir é tirana. Uma igreja que diz o que as pessoas têm que comer e vestir é tirana. Isso não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Porque essas coisas deveriam ser resolvidas no movimento, na revelação, e não na contenção. Amém, amados? Então é no exercício da liberdade que a pessoa entender a melhor forma de vestir, de comer, de andar, de lugar para frequentar e de música para ouvir. Glória a Deus, amados. Isso é tirania religiosa do pior tipo. E é por causa dessa tirania religiosa que a ameba vai para a sociedade e consegue ser escrava do Estado. Aquela menina provavelmente sofria violência no Estado porque ela era vítima de violência religiosa. Então está aqui uma violência sendo cometida, às vezes até por alguns de nós. Com essa babaquice de virar para um jovem e falar assim, você escuta música do mundo? Claro, ele mora no mundo. Aí. Só escuto música evangélica. O que é uma música evangélica? É que traz uma boa notícia? Já recebi boa notícia do Lulu Santos. Então, assim, isso é uma bobagem. Então,
quando você tem que aumentar a condição estática, você tem que aumentar o represamento. A represa tem alto potencial, mas é estático. Então a tirania, ela não quer produzir energia cinética, de movimento, de luz. Então você tem que aumentar a parede de contenção. A represa só vai ser fonte de energia quando ela libertar o rio. E o rio se liberta na direção do nível mais baixo. Então só é justificável algum acúmulo se ele é liberado para uma condição inferior. Porque isso vai produzir energia de movimento, energia cinética e luz. O rio só é rio porque vai para baixo. Não tem rio que sobe. Então o movimento é para baixo porque é a forma de movimento natural. Glória a Deus, irmão. Essa coisa da igreja querer o movimento para cima é anticinético. E por isso nós não estamos conseguindo produzir trabalho, porque é muito esforço para nenhum deslocamento. Trabalho zero. Quando não é negativo, o cara faz força para subir e acaba descendo. Então, Jesus é aquele que subiu no sentido iluminado, porque ele é primeiro aquele que desceu. Então nós temos que estimular o movimento. Nós temos que ser pessoas que promovem o movimento. Ainda que esse movimento aparentemente seja um movimento de quê? De descida. Mas é essa movimentação social de gente que sai do seu lugar para ir ao lugar do outro que vai fazer com que a luz não recue. E toda vez que eu quero produzir contenção disso, eu estou produzindo contenção de movimento, eu estou eliminando a possibilidade cinética, então a luz recua, as trevas prevalecem. Ô Paulo, sensacional. Sensacional.